tarde para todos. Estamos com um grupo bem grande já aqui, então eu vou manter, eu vou continuar, tá? Então, só para vocês saberem, quem está falando que nem uma tagarela aqui é a Beatriz Cullen. Eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Estou muito feliz hoje com a apresentação, com a participação de todo o pessoal da Seguros Unimed, que é um time já bem antigo que participa aqui como membro do Programa de Excelência. Então, sejam bem-vindos. Eu vou pedir só algumas coisas. Todas as pessoas que tiverem como participantes, eu vou deixar só as convidadas aí que vão fazer a apresentação com áudio e vídeo. Os participantes que estão hoje para acompanhar a visita, eu vou pedir para que fechem os seus áudios, seus vídeos, para que essa conexão seja bem boa e dê uma boa velocidade para a apresentação. Quem quiser, depois da apresentação da Andréa, que eu vou já apresentá-la, pode escrever, mandar pergunta aqui na chat, tá aqui do lado, você passa o cursor na tela, você vê uma chat ali, você pode escrever, que eu pus para você bem-vindos, aí vocês devem ter visto. Ou se não, quando quiser, como nós estamos num grupo menor, vocês podem, quando fazer pergunta, entrar com áudio e com vídeo, não tem problema nenhum. Ou faz pelo chat, ou faz pelo áudio e vídeo, ok? Então, muito bem-vindo para todos que estão aqui. Eu queria chamar a dona Andréa Cugulo. Andréa, a Andréa já está aqui? A Andréa já estava. Estou por aqui já. Você quer abrir seu áudio, por favor, Andréa? Opa, desculpa, seu vídeo. Falei errado, seu vídeo. Ué, para mim tá, lembrando que essa visita está sendo... Essa visita... agora estou te vendo. Agora estou te vendo. Tá bem? Perfeito. Tá bom. E lembrando que essa visita está sendo gravada e depois nós podemos disponibilizar para vocês, querem compartilhar, querem ver mais detalhes, nós vamos estar colocando, tá? Então, eu queria agradecer muito o pessoal da Seguros Unimed, Márcia e toda a equipe, Andréa, Maitê, Priscila, Meire, Vladimir, é um time grande, né? E só para quem não conhece, que são os profissionais que não são da Unimed, que são membros do programa IB de Excelência, a Andréa Cugulo é gerente nacional de relacionamento. E ela que vai estar fazendo a apresentação agora. E terminando a apresentação dela, nós abrimos para perguntas, ok? Andréa, eu estou aqui com o meu áudio e vídeo fechado. A qualquer momento você pode precisar de mim e a Brenda também, tá bom? Obrigada, viu? Tá ótimo. Super obrigada aí. Imagina, eu que agradeço. Bom, muito boa tarde. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Bom, muito boa tarde a todos, né? Eu gostaria de iniciar primeiro aí agradecendo você, Bia, pelo convite. É uma satisfação enorme, de fato, estar aqui com os demais membros do IBHE, com todo o time aí, com os convidados, tanto da Seguros como o time da Seguros Unimed, para compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia da operação, né? Eu espero poder contribuir e trocarmos experiência aí com todos. A gente vai subir a apresentação. Bom, vamos lá. Eu gostaria, então, de iniciar compartilhando com vocês, acho que a Bia já fez a apresentação, né? Então, eu sou gerente da Central de Relacionamento da Seguros Unimed, que é a seguradora do grupo. Eu vou iniciar compartilhando com vocês um vídeo institucional contando um pouquinho a história da Seguros. Você pode colocar, Meire, por favor? Nós somos a Seguros Unimed. E nossa missão é trabalhar para transformar realidades, contribuindo para um futuro mais saudável para as pessoas, as instituições e o Brasil. Trazemos Unimed em nosso sobrenome porque somos a seguradora de todo o sistema Unimed. Nascemos para comercializar planos de previdência complementar aos médicos cooperados. E desde então, não paramos mais de crescer e de ampliar nossa área de atuação. O cooperativismo está em nosso DNA e a inovação em nossa essência. Hoje, estamos entre as maiores seguradoras do Brasil. Atendemos 6 milhões de clientes e faturamos 4,08 bilhões de reais em 2020, um crescimento de 9,35% em relação a 2019. Nosso patrimônio líquido atingiu 1,56 bilhão de reais em dezembro de 2020, expandindo 16,98% sobre o ano anterior. E nossa carteira de aplicações somou 4,93 bilhões de reais em dezembro de 2020, sendo que 2,7 bilhões de reais deste total vieram de fundos de previdência. Tudo isso só é possível porque contamos com pessoas extraordinárias que escrevem a nossa história. Mais de 1.400 colaboradores fazendo a diferença em nossa sede e em mais 22 escritórios regionais.
Pessoas que levam a Seguros Unimed para o topo dos principais rankings e premiações do setor. Inovamos sem jamais perder o foco em nossos clientes e estar por perto quando eles mais precisam, cuidando de sua saúde, protegendo o seu patrimônio. Esse é o nosso jeito de cuidar. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Muito bom. Obrigada, Meire. Bom, apresentei aqui para vocês, né, um pouquinho da Seguros Unimed. Como vocês viram, ela é a seguradora do sistema Unimed, onde nós somos inseridos, né, e temos aí a Unimed Brasil como uma majoritária que administra e estabelece todas as regras de todas as Unimeds aí distribuídas em todo o país, né? Nós somos aí em torno de 346 Unimed. É sempre complexo falar do mundo, né, de Unimed, dessas cooperativas. Então, a Seguros Unimed é a seguradora, né, que, como foi muito falado aqui no próprio vídeo, nasceu realmente da iniciativa de médicos cooperados, né, porque, poxa, eu tenho aqui, nós somos parte de saúde, por que não, né, criar uma seguradora, né, ao ponto que a gente possa investir, criar um plano de previdência para nós, temos uma empresa aí que administra nossos fundos, e aí, posteriormente, na linha do tempo, foi apresentado, né, estabelecendo até, criando aí os novos segmentos, novos nichos, né, como seguros de vida, aí só veio realmente crescendo, né, então nós temos aí no mercado 30 anos de experiência, né, sendo o carro-chefe da Seguros Unimed o plano de realmente do segmento saúde. Bom, dando sequência aí ao nosso encontro, né, por nós estarmos aí em home office ainda, né, sem termos aí a oportunidade de conhecer fisicamente o nosso espaço, e se tudo ocorrer, né, dentro do nosso previsto, se Deus quiser, em outubro, aí a gente está prevendo retornar parcialmente, né, os nossos colaboradores. Eu já estendo aqui, fica aqui o convite a todos, né, para que possam aí conhecer a nossa operação, tá bom? A gente preparou também um vídeo para vocês, né, conhecerem aí um pouco da nossa central. Queria pedir a Meire de novo, novamente, por favor, de colocar o vídeo para a gente. Por favor, Meire. Aqui na Seguros Unimed, a central de atendimento é a maior área da companhia. Ela é uma das áreas que faz o atendimento receptivo aos diversos públicos que a companhia se relaciona. Por sermos uma seguradora que atua em diversos segmentos, a nossa central de atendimento também é organizada dessa forma. São mais de 200 colaboradores próprios, capacitados para atender cada tipo de pessoa que entre em contato conosco de forma ágil e humanizada. Além do tradicional telefone 0800, a central também oferece e faz a gestão dos canais de atendimento do Fale Conosco, chat, chatbot, redes sociais, WhatsApp e aplicativo. Em 2014, após uma reestruturação da área, a central de atendimento ganhou um novo endereço, para poder acomodar melhor toda a equipe de forma mais confortável e estratégica. Nossos colaboradores têm à disposição salas de treinamentos, salas de feedback, copa e sala de descompressão. Em abril de 2021, 58% dos colaboradores da central de atendimento passaram a trabalhar em regime de home office de forma definitiva. Os outros 42% retornarão ao escritório assim que tudo estiver mais controlado e seguro. E os gestores irão se revezar em formato de rodízio. Desde 2014, a Central de Atendimento reconhece os seus colaboradores com premiações pela sua eficiência no atendimento, com o programa Você Faz a Diferença. Comemoramos os 5 anos do programa com 3.643 elogios. E na última edição do Ranking Nacional de Atendimento ao Cliente, a Seguros Unimed foi reconhecida e premiada, subindo 13 posições com relação ao ano anterior. E também fomos reconhecidos pelo Instituto MESC como melhor empresa no segmento Vida e Previdência voltado ao atendimento. Motivo de orgulho para a nossa companhia. Afinal, cuidar de pessoas está no DNA da Seguros Unimed.
Muito bom. Bom, vamos lá. A gente então preparou aí o vídeo, como a Bia disse, com muito carinho, né? De uma forma que nós não temos aí, nesse momento, a possibilidade de fazermos a visita lá presencialmente, mas espero ter compartilhado um pouquinho do dia a dia da operação e reforço aqui o convite para vocês, tá bom? Então, falando da nossa central, nós somos aí, como citado aqui no vídeo, todos os nossos colaboradores são próprios, né? Nós temos aí 220 pessoas, 219 pessoas, para ser precisa no número. Nós atendemos aí um volume, né, de 1 milhão de chamadas no modelo 24/7, com sinergia entre dois sites que nós temos, né, em São Paulo e transbordando a partir das 22 horas para a FESC, que é a Federação de Santa Catarina, que fica em Joinville, que é uma parceira que nós temos. Então, a FESC, ela já atua e já atende as Unimedes locais. Então, nós temos a parceria com eles há 7 anos, né? Então, além dessa volumetria que eu fiz a menção aqui, né, em torno de 1 milhão de chamadas anos, nós também temos as transações, que vale também destacar aqui. Além do voz, né, nós temos esses outros canais, que é através do chat, 43 mil interações, Fale Conosco, 39 mil, o WhatsApp, embora seja um número pequeno ainda, eu vou explicar um pouquinho, nós estamos ainda no processo embrionário, mas entendemos que nós estamos no momento decisor aqui deste canal, que ele veio para ficar, e a equipe de soluções, que é uma equipe de segundo nível, né, uma equipe de back-office com 108 mil transações no decorrer do ano. Pode passar, Meire? Bom, falando aqui da estrutura da central, nós temos aí uma superintendência chamada Gestão de Cliente. Ela foi criada realmente em 2016, né, onde a Márcia Fernandes, que é a nossa superintendente, na época gerente da central de relacionamento, então visto histórico positivo em entregas que ela fez, né, extremamente competente, ela até foi citada aí como personalidade da revista Clientes S.A., né, então é um currículo bem vasto, né, poderoso, é uma profissional ímpar que nós temos aí, que é a nossa superintendente. Então, ela faz a gestão aí dessa gestão chamada, né, batizada como gestão de cliente, que tem aí como responsável toda a parte de relacionamento, a parte de experiência do cliente, que é inclusive uma área recém-inaugurada, que nós temos aqui alguns representantes no evento, e juntamente com a parte da admissão de novos contratos, né, para a emissão de 100% do faturamento da companhia. Então, são áreas estratégicas e importantes, né, dentro dessa superintendência. E falando da central, né, enquanto principais informações aí a nossa missão, né? Obviamente ela é uma área responsável por promover aí o atendimento, né? É uma central de multiprodutos, multicanal, uma operação 24/7 que atende aí todos os produtos, né? Fornecidos aí pela Seguros Unimed. Nós atendemos todos os consumidores, né? Que adquiriram o seu produto, desde a sua parte financeira, física, bocal, né? Que a gente chama do nosso produto odonto, até a parte de patrimonial, ok? Pode seguir, Meire, por favor. Bom, e aí eu tenho aqui, né, como a gente fala, nós temos anjos de guarda, né? Então, graças a Deus, eu tenho aí um time sênior à altura do desafio que nós temos, né, visto a complexidade da nossa operação. Então, eu tenho aqui 3 coordenadores, né? Nós fizemos a divisão aí de coordenadores falando por órgãos reguladores. Então, eu tenho o João Santana, que fica na frente da parte da ANS, com o carro-chefe da central hoje, que é a saúde, seguido do segmento odonto. Ele também faz a gestão da FESC, né, da Federação de Santa Catarina, a parte de planejamento. Inauguramos agora uma nova cadeira de coordenação, que é a área de qualidade, projetos, né, que fica junto com a Areta. Então, a gente entende que são áreas periféricas que precisa fazer uma gestão centralizada. E projetos voltados da central, onde nós também, enquanto central, também somos inseridos. E a parte do Luiz, né, que é o novo coordenador também aqui da central, que vai cuidar da parte da SUSEP. Então, percebo que a gente fez essa divisão por órgãos, né? Até por questões de SUSEPs, a gente tem RNs de um lado, né? Tem outras circulares de outro. Então, a gente divide aí até por questões de órgãos reguladores. Então, hoje eu tenho esse time, né? E, obviamente, aí sendo subsidiado por toda a parte dos supervisores, nós temos aí 11 supervisores, né? Temos uma parte de planejamento bem parrudo, uma área de qualidade, né? Então, toda uma equipe aí que fomenta toda essa estrutura complexa da nossa central. Pode passar, Meire? Bom, aí falando aí dos nossos operadores, não percebo que a gente faz uma gestão aí de um time, né, bem engajado, volumoso, né, um dimensionamento aí relativamente robusto, né, para entender todos esses produtos. Então a gente tem aí falando de linha de frente, né, ou seja, que atende o cliente final falando de voz, a equipe de soluções, que é uma equipe de back-office, a equipe de canais digitais, em torno de 180 colaboradores, tá? A central tem 219 colaboradores, para ser preciso, como eu disse. E aqui ao lado apenas uma proporção, uma divisão, né, sendo proporcionalmente a divisão dos nossos colaboradores
sendo saúde o carro-chefe aí com 45%. Samiri. Ok. Bom, aí a gente tem aqui um slide, né, onde a gente mostra um pouco a nossa central, como é que ela está estruturada, né? Então, por sermos aí uma central, como já citado, né, uma central de multicanal, de multiprodutos, né, a gente tende aqui é voltado, né, para os nossos stakeholders, né? Ou seja, a nossa empresa realmente ela é voltada para um público jurídico, né? Mas a central ela é voltada aí para os consumidores, né? Os usuários das empresas, né? Então, perceba que a gente tem 0800 para seguir alguns órgãos, decreto de lei SAC, nós temos um 3003 voltado para público de prestador, nós temos canal para corretor, canal de ouvidoria, e além dos atendimentos do WhatsApp, né, das mídias sociais. Então, realmente a gente chama de um ecossistema bem robusto, né, para atender todos esses segmentos e essas particularidades falando do público final. E aí, entrando nos canais, né, de uma forma bem breve, porque a gente está com o tempo aqui contado, né, Bia? Eu tenho uma hora não, tenho menos de uma hora, a gente tem bastante conteúdo. Eu vou falar de uma forma bem rapidamente, aí depois, obviamente, ao final, fico totalmente à disposição para esclarecer as dúvidas. Então, falando de WhatsApp hoje, para que todos aí tenham conhecimento, a gente tem um canal hoje em torno de 1 ano e meio, quase 2 anos, tá? Então, perceba que durante, a gente até fez uma comparação, né? Durante os 9 meses de 2020, comparado aí os 5 de 2021, que foram os 5 primeiros meses, a gente já teve um crescimento aí de 370%. Então, a gente está de uma forma bem audaciosa, né? Nós inauguramos nosso canal hoje, ele é 100% humano ainda, nós não temos, né, o robô, nós não temos o bot dentro do WhatsApp, estamos no momento D. E aí, em dezembro, nós tentamos ser um pouquinho audaciosos, porque hoje, né, quem é da área do segmento aqui de saúde sabe que é necessário encaminhamento do pedido médico, relatório, para a gente prosseguir com o pedido de autorização. E essa autorização para os nossos clientes era necessário encaminhar apenas pelo Fale Conosco, que é um canal complexo, não é nada amigável, você tem que navegar, selecionar produto, enfim, então não era amigável. Então eu falei, por que não oferecer o canal WhatsApp? Então percebo que em dezembro de 2020, desculpa, quando nós tivemos a virada de chave, o salto de valor, né, que nós tivemos aí, né, um torno de, como eu disse, de 370%, isso que nós estamos falando de uma única especialidade, né, ou seja, de um único procedimento que nós colocamos no canal, né, além de alguns clientes estratégicos que a gente também oferece, né, por uma determinação para oferecer também esse canal. O canal WhatsApp, como eu disse, ele é 100% humano, mas nós já colocamos algumas inteligências nele, né, como, por exemplo, uma web service. Então, através do número da carteirinha, ou o CPF do segurado, eu identifico quem é o cliente, gero um número de protocolo, que pela RN 395 você tem que gerar esse número, né? E toda a conversa, todo o histórico, ele já é armazenado no nosso CRM, no nosso Síbel. Pode passar, Meire. Bom, e aqui, dando sequência, nós temos a Nina, né? A Nina é a nossa assistente virtual, né? É nosso xodó, todo mundo tem a sua agente virtual, batizado com os nomes, com as características. Então, a nossa Nina é essa que vocês estão conhecendo, né, com as cores azuis, aí voltada aí para Seguros Unimed. A Nina, ela é uma assistente hoje que nós temos disponível há 2 anos, aproximadamente, disponível na área alugada, no portal do segurado, no nosso site da Seguros Unimed. Ela não está numa área aberta ainda, por enquanto, porque nós fomos conservadores em ter uma curadoria, né, aprender com o canal ao ponto de colocar ela numa área aberta. E, se Deus quiser, em breve nós estaremos providenciando isso. Que a pior coisa é que tem a frustração de você acionar um assistente virtual e é sempre aquelas mensagens, mesmo que seja, né, amigáveis, poxa, não tem ainda, né, estou aprendendo, por favor, procure a central. Então, para não criar um canal aí frustrado, a gente colocamos ela na área logada, né? Então, aqui embaixo, percebo que ela tem serviços para todos os segmentos, a gente procurou aqui os mais consumidos dentro da nossa central de relacionamento. Aí a gente fala de autosserviços mesmo, né? Por exemplo, de saúde, falar de status de reembolso, ele pode pedir guia médico, a parte de autorização médica, e aí nós estamos falando no ano de 2020 em torno de 56 mil interações, né, uma média aí de 4.500 interações por mês. Dando sequência, né, com a pandemia, em 2019 nós já tínhamos o nosso app, né, como a maioria das empresas hoje é necessária essa questão da inovação digital, e a gente batizou o novo nome, né, como Super App, né, porque em 2020 ele teve uma nova roupagem, ele teve novas funcionalidades, ele precisou ficar mais robusto para poder atender as necessidades, ainda mais mediante a pandemia. Né? Então, ele é bem complexo, ele tem N funcionalidades, a gente citou algumas
delas aqui, né, que é o fornecimento do cartão virtual, né, caso o cliente não tenha recebido físico ainda, ele pode pedir, pode acompanhar uma autorização, ele pode fazer um atendimento médico, inclusive hoje o teleatendimento que nós fornecemos, além de uma rede credenciada. Nós colocamos um atendimento COVID, né, que foi um dos momentos mais acionados na central, que foi bombardeado de ligações para saber em relação à parte de exame, se eu posso fazer, se tem cobertura, eu estou com sintoma, não estou com sintomas, o que, que a gente faz. Então, a gente colocou um atendimento para dar as primeiras orientações, ao ponto de até seguir ou não no pronto-socorro. A parte de reembolso, tanto o pedido, né, como o acompanhamento, N relatórios, né, que nós fornecemos, então é um aplicativo que, de fato, aí gerencia todos os produtos fornecidos aí pela Seguros Unimed. É um aplicativo bem usual, ele tem uma facilidade na parte da navegabilidade, né, ele é bem pontuado aí, inclusive. Pode seguir, Meire, por favor. Seguindo ainda a parte digitais, então, falando inclusive do app, né, hoje nós temos eles disponíveis nas lojas, né, obviamente. Então, hoje, quando a gente entra no aplicativo, você pode ir lá, né, fazer a sua classificação, se você gostou, não gostou, dar algum feedback, seja ruim ou positivo, e até às vezes lá as pessoas até acabam interagindo, colocando até algum relato, pedindo alguma solicitação, né? Então, nós temos uma equipe dedicada que monitora os canais, seja nas lojas, seja no próprio app, né, que às vezes a pessoa também pode deixar lá um feedback. Então, percebam que essa volumetria ela é baixa, mas nós fazemos a questão, né, dessa varredura, de monitorar todos os canais aí que a Seguros disponibiliza, falando dos canais digitais. Falando ainda de canais digitais, a gente tem, né, óbvio, a parte de redes sociais, então, Instagram, Facebook, Twitter. Nós temos aí uma interação em torno de 350 interações média por mês. É uma equipe também de soluções, a equipe de soluções também quem faz esse monitoramento, e 82%, né, uma resolutividade considerável boa, são atendidas, né, respondidas em até 24 horas, né, seguido aí de 48 e 72. Lembrando que aqui a gente também tem a questão que muitas situações não está na autonomia da central, né, então realmente precisa acionar uma equipe de solução para poder dar a tratativa, mas consideramos aí um índice de tratativa de até 24 horas, 82%, um resultado positivo. Desculpa. Bom, e aí falando de central, como habitual, né, obviamente para quem é inserida no ramo, nós temos aí grandes e principais indicadores, né, que percorre aí, que sustenta, né, e avalia a produtividade e uma performance da central. Pode passar, Meire, por favor. Nível de serviço, né, a nossa central ela pratica um SLA de 80 a 60, né, 80% das nossas ligações atendidas em até 60 segundos. Perceba que, historicamente, a gente trouxe a partir de 17, mas a gente tem históricos aí desde 2014, nós performamos aí próximo da nossa meta, que é a meta, inclusive, onde a gente quer chegar, porque a gente não pode ter um indicador muito alto, né, acima do 80%. Isso mostra que a gente não está pensando em redução de custo e você está com uma equipe aí ociosa. Então, até 2019, nós participamos aí dentro da meta de 80% a 82%, e 2020... Desculpa, gente. E em 2020, aí foi o grande boom, né? Onde a gente começou a pandemia, os 3, 4 primeiros meses aí até abril, foi um momento que realmente nós tivemos, acho que, o menor número de ligações, né? Uma vez que as pessoas ficaram realmente temerosas, resguardadas, praticamente não saíam, né? Não faziam absolutamente nada, só os casos bem pontuais. E aí no segundo semestre, realmente, a gente teve aquela avalanche lá de ligações, né? A questões de coberturas da ANS, hora cobre, hora não cobre, né? A questão dos procedimentos, né? Dos exames. Então, entrava em contato conosco, então nós tivemos no ano um aumento aí, falando de todos os segmentos, embora o saúde seja o carro-chefe, né? Que alavancou o resultado negativo para não entregar a nossa meta, ficamos aí com um acréscimo de 26%. Em 2021 não muda muito o cenário, né? Lembrando que agora, né, com a retomada, com o avanço das vacinas, né, as pessoas agora começaram realmente a retomar aqueles procedimentos que eram eletivos, né, que ficaram represados lá no ano de 2020, né, foi até uma orientação na época. Então, não faça seu procedimento, né, se não é algo de urgência. E agora, né, com essa questão da retomada, então as pessoas estão voltando a fazer os seus check-ups, né, os seus procedimentos, tudo que era eletivo. E, naturalmente, temos aí o aumento de ligações que está em torno aí de 14%, né, mas temos dias aí que chega até 30%, 40%. Então, a gente está nessa retomada e a gente precisa, né,
com essa situação, automatizar os canais, né, porque a gente não pode ficar incrementando a questão de headcount, né? A gente precisa pensar realmente em custo, a questão do sinistro da empresa. Pode passar. Aqui é a taxa de abandono, né? São indicadores que não vivem juntos, né? Um responde ao outro, né? Naturalmente, se você está com um nível de serviço ruim, sua taxa de abandono vai ser ruim e vice-versa. Então, percebam, né? Eu entrei em final de 2014, então percebo que até então nós tínhamos aí indicadores performando, né, ruim, a taxa de abandono, naturalmente o nível de serviço também não performava dentro da meta, que é de 80%. Nós conseguimos aí centralizar algumas atividades que eram descentralizadas, colocando as expertises para cada frente, conseguimos estabelecer e garantir os nossos indicadores. 2019, né, nós tivemos aí o nível de serviço entrega, mas a taxa de abandono ficou em 1% descolado, e 2020, 2021 não seria diferente, né, correspondente ao nível de serviço que a gente teve aí no slide anterior, né, decorrente da pandemia. Um outro indicador super importante dentro da central de relacionamento, né, que é medida, é essa questão da resolutividade, né? O quanto uma central ela é resolutiva, que ela consegue prestar uma informação no primeiro contato, que o cliente não precisa ter rechamadas, que ele precisa estar sempre acompanhando a solicitação dele. Então, perceba aí que a gente tem uma performance média, né, acima do mercado, de bench de mercado. Em alguns segmentos performamos em até 93%, 92%, principalmente saúde, que é o nosso carro-chefe. Então, nós temos um grupo bem dedicado que fica realmente ali monitorando tudo que é não FCR, ao ponto de fazer encontro com as áreas para entender se é um botão que você tem aqui para dar um enter, para atualizar um cadastro, por que você não dá na linha de frente? Dá esse botão para mim, ou seja, a gente evita aberturas de CRM, né? Então, é um indicador muito forte, né, e controlado diariamente por toda a equipe para entender que quais são as oportunidades, nós temos aqui grandes nichos, né, para entender onde que a gente pode ser mais resolutivo para a central, né, e obviamente garantindo uma melhor satisfação e experiência ao cliente, que não tem que retornar o contato, né, para receber a sua solicitação. E aí, falando de qualidade, né, nós fazemos aí uma avaliação estatisticamente válida, né, externa, né, com o fornecedor, que é contratado, que é a Bit5, é um fornecedor que está inserido no sistema Unimed, então ele entende bastante o negócio. Essas monitorias não são realizadas internamente, os supervisores sim realizam monitorias, né, mas as monitorias que nós consideramos, né, para a parte de avaliação, é a avaliação da Bit5. Então, nós temos aí uma margem de confiança em torno de 95%, né, em torno mais ou menos de 630, 640 ligações, monitorias por mês, ok? E a gente está falando aí em torno de 3 a 4 monitorias por operador. Então, dentro de bench de mercado, né, o que praticam normalmente, 85, 90, nossa meta é 90%, e estamos aí entregando, performando acima entre de 92 e 93%. O que vale destacar aqui, que é um resultado que nós aferimos a qualidade, né, com a nossa percepção em relação à qualidade do nosso atendimento, que percorre aí na faixa de 92% a 93%. Pode seguir, Meire. E no nosso ponto de vista é extremamente importante e tem que convergir com a percepção do cliente, ou seja, se nós estamos aferindo, entendendo que nosso atendimento, né, que nossa qualidade está em torno de 92%, 93%, e a percepção do cliente. Então, esse é um fator extremamente importante, não pode ser divergente. Então, nós temos hoje uma pesquisa de satisfação na URA, né, onde, historicamente, nós temos também essa pesquisa há mais de 7 anos, e nós sempre performamos aí, se vocês olharem historicamente, acima de 92%, 93%, 95%, né? Então, o cliente também está feliz realmente com o atendimento prestado, né? Convergindo com o resultado que nós temos aí a menção, né, da parte da Bit5. Pode passar, Meire. Bom, e aí a gente entra aqui na parte do absenteísmo, né? Um indicador extremamente importante, né, para a central de relacionamento, voltado aí à entrega, né, para todos os nossos indicadores, o absenteísmo é o tempo produtivo, né? A disponibilidade que nós temos aí oferecemos aos nossos clientes, né? Se vocês perceberem, a gente já percorríamos aí uma excelente entrega de 3%, né? Fazendo bench de mercado, muitas empresas aí percorrem em torno de 5% a 6%, então nós já praticamos aí quase 50% abaixo do mercado, né? Aqui a gente destaca o compromisso, né? Que é o compromisso financeiro com a empresa mesmo, né? Decorrente do engajamento dos colaboradores. Porque
Vale destacar aqui, esse número já deve estar em próximo de quase 55 casos, né? A gente já está bem desatualizado aqui. Na época, quando nós colocamos essa informação, nós tínhamos 45 casos de Covid dentro da central, então a gente está falando de quase 25% do quadro. Lembrando que as pessoas, né, que quando infectadas, né, até para seguir um protocolo, elas ficariam aí ausentes de 10 até 14 dias, né? Então a gente está falando aí quase mais de 600 faltas que nós tivemos no período aí de 2021, de 2020 e 2021, não é só 2021, tá? Então, é algum sinalizador importante aí a ser destacado, né? Então, percebe que a gente percorreu nessa excelente entrega, né? Então, ou seja, a gente percebeu realmente que não tivemos impacto, né, com o modelo de home office, que é como nós estamos hoje, ao contrário, nós estamos com um número menor, né, pós-pandemia. Então, a gente mantivemos, né, o presenteísmo, né? Então, acabamos tendo que fazer um controle mais sistemático, né, das nossas faltas e das nossas presenças. Pode passar mesmo. E aí, dando sequência, gente, a gente fala aqui nas nossas áreas de apoio, tá? A gente tem N áreas, obviamente, que nos sustenta, que nos apoia, mas a gente colocou aqui algumas principais aqui, né, que a gente destaca com as principais atividades de cada uma delas. Eu não vou entrar em umas, porque são várias, né? Então, seguindo aí a parte de... Pode passar bem. Seguindo aí a área de soluções ao cliente, que eu expliquei para vocês, é uma área de back-office que nós temos hoje. É uma área que ela é responsável, né, em garantir a devolutiva de todos os protocolos, todas as ocorrências abertas na linha de frente. De novo, né, que nós não conseguimos ser resolutivas no primeiro contato, que foi necessária a abertura de um CRM para uma outra área. Então, toda a devolutiva dessa ocorrência é feita pela equipe de soluções ao cliente final, tá? Além dessa atividade, sendo uma das principais, ela apoia o nosso cliente quando ele identifica alguma dificuldade no agendamento de consulta ao exame, que o nosso cliente ele tem lá o nosso guia médico, né, enfim, disponível, que ele entre em contato para marcar suas consultas, né, os exames, falando da RN que a gente tem que cumprir 7, 10, 21 dias, né, dependendo da especialidade ou do assunto. E se ele tem dificuldade, para a gente não ter muito, a gente tem que apoiá-lo. Então, quando ele identifica que ele liga para nós e não consegue, por alguma dificuldade de agenda, a linha de frente abre esse acionamento para a equipe de soluções que intermedia junto à nossa área de rede, né, nossa área de prestadores, e até para verificar possíveis negociações eventuais, oferecer a integralização de um reembolso. Então, é uma área realmente que tem uma atuação importantíssima na central, ainda mais falando do apoio de agendamento e consulta. E uma outra parte importante também dessa área, que vale destacar aqui para vocês, a gente lista ela como o apoio logístico, tá? Para cumprirmos a 259. Né? O que seria esse apoio logístico? Às vezes tem situações que realmente a gente precisa deslocar um certo paciente de uma região, né, onde ele mora, por exemplo, numa região do norte, que não tenha lá uma infraestrutura, um hospital, ou às vezes até um exame mesmo que ele precise fazer, e de repente na região dele não tem um prestador capacitado, também não tem agenda. Então, é necessário a gente, às vezes, deslocar esse cliente para uma outra localização, respeitando, obviamente, sempre aí o limítrofe, né? E muitas vezes a gente é necessário trazê-lo até de avião para um outro estado, às vezes acontece isso. E aí o que acontece? Normalmente ele sempre vem com um acompanhante, né? Sendo menor, é óbvio, e obviamente muitas vezes é com um acompanhante para não ficar sozinho, porque ele precisa. Então a gente oferece toda essa parte, né, que é necessário quando você se desloca da sua região. Então, a parte de hotel, refeição, táxi, então todo o apoio logístico é fornecido por nós. Nós temos um fornecedor, né, um parceiro contratado, no caso, que é a Brasil Assistência, né, no caso, né, a Mafre, desculpa, que presta esse serviço para nós, mas é a equipe de soluções que faz esse intermédio, né, que faz esse acionamento e monitora ao ponto do cliente se ele está precisando de mais alguma necessidade ou não. E, por fim, né, colocando aí mais uma das outras principais atividades, é a parte do monitoramento das mídias sociais, tá? Que é o que eu já citei nos slides anteriores. Agora, falando um pouquinho da célula de núcleo de acolhimento, a gente colocou esse nome até porque antigamente nós tínhamos o nome de concierge, né? Só que concierge, já existe, né, um núcleo de concierge dentro da companhia, né, que a gente fala aqui de tratar realmente alguns clientes estratégicos, né? Existe um atendimento também diferenciado para eles. E aqui não, é um núcleo de atendimento mesmo que a gente comenta, né? Porque o núcleo de atendimento é uma célula, de fato, que são formada por operadores mais sêniores, de fato, que tem esse tom, né? Que tem esse dom, desculpa, de acolher, de acompanhar o processo fim a fim, de ser resolutivos, né? Então, tem muitas situações que a gente precisa pedir prioridade, seja por mais que estejamos dentro do nosso prazo, né, de regulação, e nós não teria necessidade, ele poderia aguardar, mas
se sensibilizamos com a situação do cliente, às vezes ele está com dor, com alguma situação, o médico conseguiu marcar uma cirurgia, por exemplo, né? Então a gente realmente faz o pedido trata o caso dele como prioridade, intermediando lá junto à área de regulação médica. Segurado no local, ainda mais agora com a pandemia, né? Isso é recorrente, até hoje nós temos clientes que vão até o laboratório para fazer o seu PCR e está lá, eu estou aqui, quero fazer o meu PCR e não pedir autorização. Né? Então, o laboratório diz, olha, você precisa esperar porque a companhia, né, a Seguros Unimed, precisa dar essa autorização para você realizar. Então, a gente não vai fazer com que ele perca a viagem, embora a gente sempre oriente, é necessário que você peça primeiro para o laboratório, pedir autorização, nós temos aí, né, o prazo de regulação, né, de autorização, de modo que você não fique esperando, mas tem aqueles que não escutam e estão no local. Então, para não frustrar, para não criar mais ruído ainda, então a gente atua como segurado no local. Cliente que está sem a carteirinha, então toda situação que sai da trilha, né, do processo normal, a célula de acolhimento tem essa finalidade. Entre outras funcionalidades, carta de portabilidade, pedido não localizado, quando a gente fala aqui de outras Unimedes, porque quando a gente vai para uma outra Unimed, quando nós estamos numa área de abrangência de uma outra Unimed, como eu expliquei a vocês, né, a gente chama de intercâmbio. Como o nosso plano é um plano nacional, nós temos uma carteira, né, nacionalmente falando. Então, eu posso ter lá na região do Rio de Janeiro, segurados nossos, Seguros Unimed, que utiliza toda a parte, né, da Unimed Rio, que é a Unimed local, e os prestadores oriundos dessa própria Unimed. Então, existe essa parte de intercâmbio, que nós chamamos, é um processo complexo, mas que funciona dessa forma. E muitas vezes, esse pedido de autorização, o cliente vai até a Unimed local para pedir. Então, tem que trafegar essa documentação entre as duas Unimedes, de modo que a gente consiga. Ou seja, os clientes nos ligam e falam, olha, eu sou segurado da Unimed, da Seguros Unimed, eu não tenho nada a ver com a Unimed Rio, eles estão pedindo para você pedir autorização. Então, a gente faz esse intermédio, né, que a gente chama aí de pedido não localizado. Entre outras atividades, mas eu destaco aqui essas principais. Então, é uma célula que nós fomos muito assertivos em inaugurar com essa célula de núcleo de atendimento, e aí, obviamente, a gente resulta aí na diminuição de NIPs, né, inclusive, né? Então, a gente tenta realmente atuar onde até a gente pode, pedindo prioridade, de modo que o cliente realmente tenha aí uma experiência boa, né, ao ponto de não evoluir para um canal de ouvidoria, para uma manifestação de reclamação, ou até possivelmente uma própria NIP. Pode passar. Bom, e aí a área de qualidade, né? A área de qualidade, área-chave, né? Eu acho que é o sucesso para uma central. Ela é responsável em capacitar aí todos os nossos colaboradores, fomentar os nossos gestores com resultados, né, que através das monitorias, da pesquisa de satisfação que nós temos, das NIP que nós recebemos, que é a área de qualidade, quem faz a análise para avaliar se é procedente ou não, das manifestações, porque quando o cliente nos liga na linha de frente, ele pode abrir uma solicitação, mas ele pode manifestar uma reclamação também na linha de frente, que é aberta, então a gente também avalia essas manifestações oriundas, né, obviamente voltadas para a central de relacionamento, porque nós temos uma outra área que também está aqui representada, que é a área de experiência do cliente, da Matei e da Olívia, que cuida das manifestações da companhia no todo, né? Então, é uma área que faz a governança, que monitora, que pratica, que acompanha o plano de ação. Mas aqui a gente está falando voltado à parte da central de relacionamento. Então, a área de qualidade, eu não vou entrar em cada uma delas, mas ela estabelece aí, obviamente, ações pontuais, né, recorrentes, para resultar aí, obviamente, uma melhor experiência aos nossos clientes. Então, ela tem bastante informação importante aqui. E aí nós trouxemos aqui para que vocês tenham conhecimento, né, a parte de quantidade de treinamentos que nós ministramos aí nos últimos 2 anos. Então, ou seja, a pandemia realmente não dificultou para nós, né, foi algo desafiador, que nós fizemos muito bem, acho que foi um dos modelos mais práticos, né, que nós conseguimos e com muito sucesso, o feedback é extremamente positivo. Então, a gente forma os nossos colaboradores, embora o nosso turnover ele é próximo do zero, não chega nem 0,5%, é extremamente baixo. O turnover, quando nós temos, muitas vezes, é decorrente de promoções internas, de pessoas que vão para outras áreas, né? Automaticamente eu tenho que substituir por pessoas do mercado. E aí entra num treinamento aí de formação. Então, aqui eu entendo que a parte é muito mais até de reciclagem do que até a parte de formação. E aí, alguns números que a gente trouxe aí para vocês terem conhecimento, né? Em 2020, uma média de 61 horas, equivalente a 5 horas para o operador, que não foi muito diferente aí do ano de 2021. Bom, eu não sei se alguns dos membros que estão aqui convidados, né, que estão participando conosco, essa parte aí do Bidu é uma ferramenta, acho que foi a melhor aquisição que a nossa central de relacionamento teve, em torno de 1 ano e meio atrás.
nós tínhamos uma outra base de conhecimento, uma ferramenta bem obsoleta, não era nada amigável, né? A parte da navegabilidade. E assim que nós adquirimos a ferramenta Bidu, que é uma ferramenta moderna, usual, amigável, ela tem um formato bem moderno, né, de timeline, que você pode curtir, pode comentar, disponibilizar vídeo. Então, ou seja, é uma ferramenta muito bacana, né? Até aconselho, caso não tenha, para que vão ao mercado para fazer aí uma degustação. Uma ferramenta muito bacana, possível de você customizar, possível de você adaptar em algumas ferramentas. Então, ela é bem flexível, né? E aí a gente também trouxe aqui, foi o dia da inauguração, eles promovem, são muito próximos, né? Então a gente tem o Bibot, que é como se é o chatbot dentro da própria ferramenta, que faz com que a gente tenha aí agilidade, né? Então fica um administrador colocando quais são os principais procedimentos que a central busca. Então você pode colocar no Bibot, ao ponto de que ele realmente traga aí a facilidade e agilidade na resposta, né? Porque a gente precisaria também promover uma melhor experiência para os nossos colaboradores, né? A fim de trazer realmente um bom atendimento, a gente precisava também fomentar, né? Dar ferramentas para que eles pudessem aí entregar uma melhor experiência ao cliente. E aí a gente trouxe também alguns números para vocês, em torno de 4.900 acessos por mês, então eles utilizam bastante a ferramenta, diferente da antiga que nós tínhamos, e publicamos aí em torno de quase 40 publicações por mês, né? Até decorrente da complexidade do nosso segmento. Que é só para título de curiosidade, gente. Então, a gente só trouxe informações, acho que temos aí uma Central News, que é um jornal virtual, então a gente trabalha sempre, nosso lema realmente é gestão com transparência, né? Então, a gente sempre preza, porque lá, quando estávamos fisicamente, nós tínhamos lá o painel de gestão à vista, então sempre tínhamos as comunicações ali, né? Por estarmos, então, em pandemia, também fizemos adaptações, então a gente tem um Central News que é divulgado mensalmente, com as principais informações da Central, falando até dos próprios indicadores para os operadores conhecerem, né? Afinal de contas, são eles que entregam esses números, são os principais responsáveis, promoções, né? Principais informações voltadas na Central e até na companhia a gente reforça e destaca aqui também. Pode seguir, Miri. Bom, então o André falou um pouquinho aí, né, dos canais, falou da estrutura, falou dos indicadores, né, e como é que faz, né, para entregar tudo isso? Então, aqui a gente fala que nós temos aí alguma governança, né, quais são os ritos aí que a gente pratica para entregar o que a gente acabou de apresentar agora. Então, a gente tem aí, né, reuniões mensais, né, com o nosso time, acho que a pandemia também veio para nos facilitar, pensando que antigamente nós tínhamos que preparar salas, ter uma sala disponível, né? Então, aqui acho que a pandemia, nessa questão virtual, também promoveu algumas facilidades com reuniões mais recorrentes com o time. Reunião de qualidade, como a gente colocou, a gente respira muito essa questão da qualidade, em exigir, em saber, em promover e preocupar o que é melhor para a nossa central. Nós criamos um grupo de WhatsApp da central de relacionamento, né? Uma vez que a gente quis mostrar que a gente está presente, mesmo na pandemia. Então, né, como presencialmente a gente passava, cumprimentava as pessoas, a gente não consegue mais vê-las, não consegue mais falar, cumprimentar, dar um bom dia, comemorar, falar um bom dia dos pais, feliz dia das mães, feliz Páscoa, enfim, tudo é motivo da gente comemorar lá na central, né? Então a gente tem esse grupo onde somente os gestores que podem mandar as mensagens, mas é algo para se interagir no dia a dia mais leve. Então é um canal também que a gente faz questão de promover esse relacionamento com todos. E tem aí 3 outros programas que eu vou colocar para vocês, 6 outras frentes, desculpa, né? Que é a parte da confraria, a parte do programa Central Mais e o programa de elogios. Então, a gente mostra aqui um pouquinho a nossa governança em relação a essas entregas. A parte da confraria, a gente até chama de confraria do cliente, né? Porque o próprio nome diz, né? Então, a confraria nasceu lá de reunião de algumas pessoas que tinham lá como prol comum verificar o que a gente podia fazer em prol para a melhoria do outro, né? Então, por esse motivo que a gente batizou aí de confraria de clientes, né? Então, percebam aí que a gente já fez aí, temos 7 encontros realizados desde 2019. De novo, né? O que eu digo aqui para vocês, né? Olha como em 2019 nós acontecemos 2 eventos, né? Fizemos 2 encontros. Em 2020 realizamos 4, né? Ou seja, tínhamos que fazer o convite a todos, localizar uma sala de reunião, procurar projetor. Então, tinha toda aquela parte logística, né, que dificultava. Então, com a pandemia, nos facilitou promovendo mais encontros. Então, a confraria tem como principal objetivo determinarmos algum tema que a gente decide antecipadamente, nós levamos, às vezes, situações de auditar algumas ligações, ou levamos cases positivos para que inspire os demais, né, para a gente debater sobre aquelas situações expostas, aquela situação exposta,
convidando, às vezes, outras áreas para entender com a escuta da ligação, fala, puxa, olha como o nosso operador na linha de frente sofre, o quanto que ele não tem informação, né? O quanto ele necessita questionar informações. Então, é sempre revisitando processos para promover realmente uma melhor experiência ao nosso cliente. Central Mais é um encontro que nós promovemos aí recorrente, bimestralmente, com todos da operação. Então, para fazer encontros, né, com os nossos gestores, obviamente os operadores eles têm encontros mais recorrentes com os próprios supervisores, né? Mas aí quando a gente quer fazer um encontro com a gerência, com a superintendência, nós chamamos outras áreas para compartilhar alguns assuntos, né, que é de interesse da central. Então, nós fizemos aí encontros com uma média de até 150 participantes. Para quem sabe da central de relacionamento, entende como é difícil a logística, né, de você tirar operadores da linha de frente para participar. Então, obviamente, a gente associa aí um dia de menor volume, um horário também de menor volume na central, né? E a gente promove garantindo sempre que todas as pessoas participem. Então, a gente tem um controle das pessoas que participaram no primeiro e que não participaram do outro, né? Para a gente fazer o rodízio. Enquanto um atende, o outro participa do evento. Todos os eventos eles são gravados, assim como está sendo esse, e nós disponibilizamos no Bidu ao ponto que eles podem depois, posteriormente, assistir. Tá? Então, é um encontro bem bacana que a gente, além de promover essa interação, é interessante que a gente chama aí os protagonistas, os próprios operadores, para apresentar o evento, né? Então, a gente dá esse empoderamento para eles, bem bacana. Pode passar, Mary. Eu acho que essa aqui foi uma das principais sacadas que nós tivemos aí nos últimos 2 meses. A pedido, inclusive, dos nossos próprios operadores, nós criamos aí a nossa sala de descompressão virtual. Então, é uma sala, nós temos um encontro recorrente todas as sextas-feiras, então todo mundo tem sua sexta-feira bloqueada, né? Bloqueada no bom sentido que a gente tem lá um invite já recorrente, das 8 até as 18 horas, ao ponto que sempre fica, né, necessariamente um gestor na sala, a sala nunca pode estar vazia, né, para sempre temos aí os anfitriões para receber as pessoas que adentrarem. Então, as pessoas, durante as suas pausas, na sua folga, ou antes de entrar no seu horário de trabalho, então entram lá para compartilhar, para matar saudade, para fofocar, né, compartilham os seus pets, mostram os seus filhos. Então, é muito bacana. A gente fala aqui que a gente tem uma sexta-feira com bastante leveza, sabe? A experiência está sendo muito gratificante. Eu acho que foi uma das melhores iniciativas que nós tivemos aí nos últimos 2 meses. Pode passar, Miriam. Bom, e aí a gente fala do programa de elogios, como a própria Olivia, que está aqui, inclusive, conosco, né? Que gravou o nosso vídeo, faz a citação lá no vídeo apresentando a central. O programa de elogios, ele tem aí desde 2014, né? Então, no último final do ano agora de 2020, nós completamos 5 anos. É um programa muito forte na companhia, ele é recorrente, né? São elogios voluntários dos nossos segurados, que manifestam, né, e declaram isso durante a ligação. Os nossos operadores, identificando que ele foi elogiado, encaminha para a área de qualidade, onde o nosso parceiro, não é a área interna da qualidade, o nosso parceiro, como imparcial, valida o elogio para identificar se teve alguma intercorrência no elogio, se o procedimento é validado mesmo, e a gente até classifica, né? Porque você fala, olha, o seu atendimento foi bom. Bom ele tem que ser, né, gente? Se não foi bom, algum problema ele teve, né? Então, a gente estabelece alguns critérios para realmente categorizar como um elogio, né? E também de fazer alguns cruzamentos também, como, por exemplo, o resultado de monitoria. Mesmo que o operador ele tenha garantido que, de fato, foi um elogio, mas como é que foi a performance? Como é que estão as demais monitorias dele do mês? Então, se ele está dentro lá, acima do 90%, também a gente valida. Então, a gente tem alguns critérios que a gente estabelece, reconhece mensalmente, trimestralmente a gente também faz as premiações, ganhando folga, Cinemark, e ao final do ano a gente faz uma cerimônia, né, bem parruda, que é a cerimônia de reconhecimento dos mais elogiados do ano. Então, nessa cerimônia, a gente realmente dá um voucher para eles, ao ponto que ele pode entrar, né, em algumas empresas, né, parceiras com a Seguros Unimed, para trocar o que ele quer. Então, ele recebe lá um voucher em dinheiro, né, para que ele possa trocar por um produto do que ele queira trocar lá nessas lojas, tá? E aí a gente trouxe aqui, esse é um vídeo, inclusive, que foi criado, né, pela nossa área de marketing. Então, perceba que o envolvimento, a área de marketing, nós temos aqui embaixo o Dr. Elton, que é o nosso presidente, o Dr. Tajumar, que na época era o nosso diretor, e a Márcia Fernandes, que é a nossa superintendente. Então, o envolvimento deles é muito forte. Então, o Dr. Elton, ele tem
né, sempre está elogiando o nosso programa. Nós temos os nossos aniversariantes do mês, que é um encontro com todos da companhia do mês, tem um aniversário, né? Tínhamos lá fisicamente, era um almoço com o presidente, mas agora virtualmente a gente tem um formato diferente, e todo mês ele faz questão, se tiver algum elogiado, né, nos aniversariantes do mês, em destacar. Ele sempre faz a menção da quantidade de elogios e destaca a pessoa que estiver inserida ali nos aniversariantes do mês. Então é bem gratificante ter esse programa aí reconhecido também, né, e valorizado pelo nosso presidente. Pode evoluir, pode prosseguir, desculpa. E aí, falando do programa Você Faz a Diferença, foi uma sacada também muito bacana, né? A idealizadora também foi a ideia a partir da Márcia, da nossa superintendente. Como nós promovemos, né, muitos elogios, nós fazemos a diferença na vida de muitas pessoas que reconhecem, né, e formalizam isso, a gente falou, por que não fazer o contrário, né? Fazer a pergunta inversa, né? O que a Seguros Unimed faz de diferença na sua vida, né? Seja ela profissional, seja ela pessoal, se você teve algum atendimento que te fez aqui, enquanto na Seguros Unimed, rever seus valores, que te fez realmente se sentir importante em salvar um determinado procedimento, uma pessoa. Eu falo até por experiência, né? Inclusive é um relato meu. Eu tinha uma semana de empresa, né? E na época eu era coordenadora da central de relacionamento, aí ligaram para mim na madrugada, dizendo que nós estávamos com um recém-nascido que estava em carência e ele tinha que evoluir para uma internação, ou seja, ele não poderia ser internado, né? Seguindo os protocolos e tudo mais, nós teríamos que fazer uma remoção dele para um hospital público. Eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí eu liguei, falei, Márcia, me ajuda, né? Eu posso falar um não, é isso mesmo, né? Enfim, então a gente entendeu aí achamos lá uma alternativa na época, né? Ele ficou lá as 12 primeiras horas. Eu confesso que eu falei até para a Márcia, inclusive eu faço isso na minha citação do livro, eu passei a noite inteira, eu nunca esqueço o nome da criança, chama Pedro Henrique, está lá no relato do livro. Eu fiz a questão de fazer minha oração, pedi muito a Deus, falei, Deus, por favor, que essa criança evolua, que ela tenha alta, que ela não precisa seguir, né, com a internação, porque se seguisse a gente de fato teria que fazer a remoção, e o quadro dele era muito delicado, né? Então Deus ouviu minhas preces, né? Eu fiquei muito sensível com aquela situação. No primeiro horário do dia eu fiz questão de fazer um follow-up desse caso, e ele tinha evoluído, né? Já estava no quarto e já ele teria aí a alta nas próximas horas. Então é algo desse gênero, né? Situações que realmente sensibilizaram você. A gente tem relato de jovens aprendizes, né? Que tem duas pessoas que foram citadas aí, que mencionam a sua história. Entrou como jovem aprendiz, que criou, né, está fazendo a carreira, já está hoje num patamar já evoluído lá na própria central de relacionamento, que casou, que adquiriu o seu apartamento. Então, são histórias bem marcantes. É bem interessante, então a gente confeccionou o livro com a parte editorial, com gráfica, né, com muito requinte, e aí a gente entregou aí, foi o dia da cerimônia, também chamamos nossa diretoria, né, para participar desse evento, entregamos um exemplar aí para todos os funcionários da Seguros Unimed, para a diretoria, para os superintendentes, a alta gestão, e todo novo colaborador, quando adentra a central, a gente entrega, né, uma cópia, uma versão, né, do livro, né, ao ponto de que a gente relata para ele, né, a gente quer ter uma segunda versão, né, uma segunda edição, desculpa, do livro, incrementando aí as novas histórias. Então, foi algo muito marcante também dentro da central. Estou preocupada com o tempo, Bia, eu estou correndo, está finalizando, tá bom? Bom, e aí o que a gente planeja aí, né, para o futuro? Então, como eu expliquei para vocês, a gente... Pode dar mais um enter, Meire, por favor? Algo importante, a gente tem aí, eu destaco aqui, principais projetos, né, alguns estrategicamente falando, que é a contratação, nós estamos na parte do front-end, né, da parte do Omnichannel, a gente chama de front-omni, nós contratamos em torno de 1 ano e meio a plataforma, a ferramenta Salesforce. Pode dar mais um enter, Meire, por favor. Né? Ele veio aí como principal objetivo, né, que os nossos clientes possam aí atender as ligações mais nobres, né, sem sombra de dúvida, garantimos aí uma redução de TMA, a unificação de sistemas, a visão 360 ao ponto que a gente consiga identificar onde o cliente iniciou a sua solicitação, se ele quer continuar a solicitação naquele próprio canal, então a gente consegue ter uma visão, né, para o cliente e para a gente também ter ganho, né, ou seja, a gente realmente de fato atender as ligações mais nobres e o que a gente conseguir automatizar dentro dos canais oferecidos, que pode ser pululados aí dentro da ferramenta. Pode dar mais um enter, Meire, por favor? Então, aqui a gente até conta aqui para vocês um pouquinho, né? Então, assim, visto a nossa
complexidade, né, assegura por ter aí N produtos, cada produto, né, cada produto ele é atendido num sistema legado. Então, você imagina, tem operadores, dependendo se ele é generalista, ele tem que estar lá no alt tab da vida com até 13 sistemas, né? Então, é surreal, né, a vida do nosso operador. A gente também tem que pensar isso. Então, promover até a própria boa experiência, começando pelo próprio operador, né? Então, nasceu dessa necessidade. Então, a gente percebe aqui que a primeira solicitação, quando contratada a ferramenta, é criar um front, onde através de um cockpit de uma única tela eu consigo enxergar que a Andréia ela tem um seguro de vida, que ela tem o saúde, que ela tem o odonto, que ela precisa atualizar o cadastro aqui, que ela está com uma parcela em aberto. Então, a gente passa a ter aí uma visão 360. Pode prosseguir, Meire. E o que eu comentei a vocês, né, na parte do canal WhatsApp. Então, é um canal que veio para ficar, né, não tem volta, né, as pessoas utilizam cada vez mais esse canal. Hoje, como eu disse a vocês, ele é um canal 100% humano, né, nós estamos no momento de curadoria desse canal, já levantamos os pontos aí de atenção, quais são os principais motivos, né, que convergem, que são os mesmos relacionados na linha de frente. Ele é 100% humano apenas com aquela web service que eu citei a vocês. Então, nós estamos numa fase de migrar, né, para robô. E a nossa proposta é que até 50% seja retido, né, e seja feito pelo robô, aumentando aí essa automação. Pode passar, Meire. Estou finalizando, gente. E aqui a gente coloca, só para destacar e complementar o que já foi citado anteriormente, são algumas premiações que a nossa central tem desde 2018. O Instituto MESC ele faz uma pesquisa no mercado para saber qual é o nome que te vem, né, como uma empresa de referência. Nós somos citadas na parte do segmento saúde, na parte de vida em 2019. Pode seguir. E, por fim, em 2020, né, que foi o último evento que nós tivemos aí junto ao IBRC, que é o Fórum de Relacionamento promovido pelo IBRC com a parceria do Exame, onde ela reconhece aí as principais empresas, né, em destaque voltado ao relacionamento ao cliente. Então, nós ficamos muito felizes aí que nós subimos ao palco, né, e ganhamos aí o nosso primeiro troféu com a experiência, né, com a experiência melhor do cliente, né, onde nós subimos aí 13 posições. E acho que aqui é um marco, né, importante para fechar com o selo de ouro aqui a Seguros Unimed, né? Então, nós temos aí, né, junto à FIA e o UOL, né, que tem o ranking das empresas das melhores empresas para se trabalhar, embora agora mudou um pouco, né? São as empresas mais incríveis, desculpa, para se trabalhar. Então mudou um pouco o slogan, mas enfim, o critério é o mesmo. E aí a gente coloca aqui um pouco histórico de vocês, né, que em 2018 nós estávamos nas 133 posições, né, nós estávamos nessa classificação. Em 2019 foi alto de comemoração que nós passamos para a 30ª posição, tá? E em 2020 foi o ano, né, avassalador aí, né, que eu acho que para nós foi desafiadora, mas ficamos muito contentes. Então, a Seguros Unimed, né, está até aqui do lado esquerdo, nós fomos classificados, aí ficamos no ranking como a segunda melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Então, é algo de muito orgulho, né, para nós aqui que estamos do sistema, né? Então, assim, fomos bench de mercado, fomos entrevistados para entender, né? Então, a gente tem uma empresa realmente muito voltada ao capital humano, à preocupação, à valorização, né? Então, nós somos muito bem acolhidos, né? Então, sempre processos muito transparentes, sempre somos inseridos, né, para desenvolver o melhor, pensando para o cliente, ou então até como instituição. Então, a gente coloca aqui, nós ficamos, enquanto as empresas... Volta só um pouquinho, Meire. Enquanto as empresas cresceram 3%, 4%, a Seguros Unimed, no ano de 2020, evoluiu 7 pontos. Então, ficou acima de bench de qualquer outra empresa. Por esse motivo que conseguimos aí ficar no ranking lá na segunda posição. E aqui, gente, né, só para finalizar, são aí os últimos... Nós trouxemos apenas alguns registros, né, alguns valorosos encontros, né, que nós temos como prática aí em promover um bem-estar na nossa central, com clima mais leve. Pode ir passando, Meire, né? O que a pandemia não nos restringiu, né, na nossa prática, então a gente manteve os nossos encontros virtuais, estabelecendo sempre esse vínculo com os nossos colaboradores. Então, a gente fez aí o encontro da experiência do encontro da Disney, projeto com Buca, sempre reunindo boas ideias. Tivemos aí também a parte da festa junina, virtual, com direito a prendas. Então, assim, criatividade para a gente é o que nos falta lá, né? Então, a gente sempre está promovendo isso de modo que
a gente não perca essa essência e temos sempre o sentimento de pertencer, embora não estejamos lá fisicamente. Eu acho que é isso, né? Então a gente passou aí por todos, né? Para todos, né? Todos nós, né? Passamos e ainda passamos por alguns desafios, mas que com perseverança, né? Respeito e dedicação a gente conseguiu superar. E esse é um registro que a gente deixou aqui, né? Acho que foi muito marcante também esse encontro que nós fizemos aqui. Na época nós tínhamos apenas o João e a Areta como coordenadores, né? Então nós três fizemos questão de servir quem sempre nos serviu, né? Quem sempre nos promoveu, quem sempre esteve apoiando a gente durante todo o ano. E foi literalmente isso, nós servimos, né? Nós promovemos um encontro, um brunch para todos os previsores, todas as áreas que nos apoiam, qualidade, área de planejamento, recepção, enfim, todos lá que durante todo o ano fizeram de tudo, entregaram. Então, a gente fez uma cerimônia muito bacana e fizemos aí o encerramento, agradecendo o fechamento do ano, promovendo, né? Servindo a quem realmente sempre esteve disponível aí para nós. Foi muito marcante, bem emocionante. É isso, gente. Desculpe me estender bastante, é que tinha bastante conteúdo. Espero ter cumprido aí o cronômetro, Bia. Bastante conteúdo mesmo. Olha, vou falar, você cravou 1 hora aí, considerando que eu demorei um pouquinho. Mas, ó, nossa, muita informação, muito aprendizado. Eu vou rapidamente, André, algumas perguntas que vieram pela chat, mas são coisas bem pontuais, tá? Então, eu vou aqui, pelo menos, o call center próprio você já respondeu, tranquilo. Aqui tem uma pergunta. Com base no First Call Resolution, qual o período é considerado como rechamada? Bom, o que nós consideramos como rechamada, a partir do momento que você abre aí uma ocorrência, que nós chamamos um CRM, né, através do nosso CIB, a gente tem um prazo lá de 5 dias, né, que é o prazo que a gente tem aí. Então, a partir do momento, tanto que isso a gente até estabeleceu atrás, se em 5 dias nós não se o cliente ligar para nós classificando, né, com a mesma solicitação, nós fazemos essa pergunta: você está falando pelo mesmo motivo? Se ele disser sim, então a gente entende que é uma rechamada, que nós não somos, então, não fomos resolutivos, não conseguimos realmente responder dentro do prazo acordado com ele. Então, nós consideramos isso como uma rechamada. Tá, perfeito. E tem mais uma pergunta aqui. Quantos colaboradores na área de qualidade e curadoria? Desculpa. Qualidades, me ajuda, Areta, acho que são 8 pessoas, incluindo uma supervisora e os analistas. Estou certa? Acho que são 8 pessoas. Tá. E tem mais uma pergunta aqui. Qual é o canal de atendimento adicional que está sendo pensando em evitar o aumento de HC? Como eu disse aqui, né? Automatizar, né? Engajar o nosso canal de WhatsApp que nós temos hoje. Ele existe, é humano, mas é por ali que a gente entende que é o canal apropriado para a gente absorver, de modo que o robô também consiga, né, colocar alguns autosserviços e chegar até os clientes, de fato, aquelas ligações que a gente chama de ligações nobres, que realmente precisam ser atendidas pelo humano. Tá. Você falou bastante da pesquisa de satisfação, mas tem uma pergunta aí, querendo saber se vocês trabalham com NPS. E no caso, se sim, quantos vocês, né, atuam quantos vocês, né, de detatores, e qual o percentual de respondentes? Uma média, por exemplo. Você faz o NPS, você faz em várias etapas, você faz só no final, e se esse número é significativo em relação à quantidade de pessoas que respondem. Tá. Nós temos hoje, sim, contratado o IBRC, que é o Instituto Brasileiro de Relacionamento, né, com o cliente. É com eles que nós fazemos, sim, a pesquisa. Estão respondendo sim, nós temos. Até o ano passado, nós tínhamos aí a periodicidade, era feita uma vez, e ao final do ano nós tínhamos o resultado. Só que nesse ano nós mudamos um pouco, né? Nós não queríamos só olhar um retrovisor, dizer, já aconteceu. Então a periodicidade mudou um pouco. Então agora a gente tem uma pesquisa quadrimestral. Então nós tivemos agora, no mês de junho, né, no mês de maio, mês de junho, a primeira avaliação. Então, aí tem um montante, eu não vou saber te responder aqui o montante, porque ela é dividida por frentes. Então, a gente tem frentes voltada para a central, a gente tem pesquisa voltada para o público corretor, a gente tem pesquisa voltada para o público prestador, para os médicos. Então, é bem segmentada, né? Então, eu não teria aqui o número agora para falar. Mas mais ou menos você acredita que você tem uma boa resposta? Muitos respondem, ou você acha que ele é Não, baixo? sim, a adesão ela é bem satisfatória, sim, tanto que tem lá a margem de erro, né, que é apresentada em torno de 5%, que é a margem de confiança que a gente trabalha. Então, isso mostra que realmente o resultado obtido faz com que a gente nos promova insumo, né, para, obviamente, melhorarmos aí, trabalharmos em cima das ações. E está sendo muito bacana. Até agora, promovido, como eu disse aqui, nós temos a área de experiência do cliente, né, que é hoje coordenada pela Matê, né, e com a Olivia e com outras pessoas também que estão aqui no evento.
é uma área recém-contratada e que vai fazer toda essa governança, né? Falando de NPS, como eu citei, da companhia no todo, não é da central. Então, realmente, a gente vai A Gislaine monitorar. Fogaça está colocando aqui, eu sei, NPS e satisfação. Gislaine, ela falou da pesquisa, mas ela também faz o NPS, tá? Ela faz as Sim, duas coisas, viu? Até você está colocando aqui nas notas. É isso aí, eles fazem. E ela citou quem faz para eles no caso do NPS, tá? Eu estou só isso. ouvindo aqui que ela está escrevendo, eu Desculpa, estou tá só bom. complementando, porque eu sei que vocês fazem os dois. Até numa reunião de grupo, a Priscila acho que comentou que vocês estavam fazendo o NPS, inclusive. Sim, Tá? sempre fizemos isso. Olha, vários de elogios aqui, muito bom, nossa, bom. Eu não vou perguntar mais, porque já nós estamos com o nosso tempo estourado, mas eu vou abrir para alguém que queira entrar com áudio e vídeo aqui direto para o pessoal da Seguros Unimed. Tem alguém mais uma pergunta? Vamos aceitar mais uma pergunta. Não tem nenhum tímido aqui, viu, Andréia? Aqui todo mundo fala, todo É, mundo comenta, todo mundo entra a qualquer pode hora. ser pelo chat, se não quiser perguntar, não tem problema, estou aqui à disposição. Eu sei que, às vezes, Se eu verificar que não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, eu vou. Quem está falando? Tem alguém que abriu o vídeo aqui. Não. Então, eu vou fazer uma pergunta. Desafio daqui para frente. Eu vi que você faz 58 vão ficar home office e 42 devem voltar para o escritório. Pergunto, isso para vocês está confortável hoje, Andréia? Está fácil? O que você vê de desafio para frente? Como central de relacionamento? vamos lá. É desafiador, né? A gente precisa realmente garantir, né? E nós temos, como eu disse, a gente criou aí um processo bem sistemático no sentido de apurar, então a gente criou relatórios ao ponto de comparar, né? Quem vai ficar em home office, obviamente, versus a produtividade de quem volta aí no presencial. Então a gente entende aí que nós não queremos ser uma operação 100% em home office, a gente sempre vai precisar realmente ter as pessoas, são os novos, aquela necessidade de você ter aquela interação do modelo híbrido, sentimento de pertencer, treinamentos presenciais, um feedback presencial. Então, a nossa proposta, né, o nosso objetivo é chegar a ter até uma operação em até 70% em home office, né? Então, atualmente, nós estamos aí próximo dos 60%, que acabou inserindo mais algumas pessoas que tinham uma boa performance. Criamos alguns critérios de elegibilidade para listar, né, categorizar quem seriam esses, as pessoas elegíveis, né? Então, nós estamos nesse processo, mas o grande desafio realmente, então a gente entende que são aquelas pessoas, né, que têm mais dependência, que têm mais problemas intercorrentes, com intercorrências da parte de internet, né, enfim. Então, essas pessoas realmente é onde que a gente, embora a empresa também fornece uma ajuda de custo para com incremento mensal até voltar, de modo que a pessoa possa fazer um upgrade na sua internet, se esse for um problema pontual. Então, a gente favorece, mas mesmo assim a gente entende que tem pessoas, e aquela que realmente não gosta, né, Bia? Não me identifico, né? Eu sou Mas sociável, eu quero participar. você sente que muitos gostou, no começo difícil, mas muitos hoje estão preferindo ficar home office? Certamente. No início, né, muitas Interessante. pessoas, aquela questão da adaptação, né, a necessidade, sentimento, acho que ainda mais conflitando também, né, com a situação que nós estávamos no início da pandemia, algo muito inseguro, né? Então, o que queria acontecer, né? Então, acho que isso foi proporcionando uma certa aflição aí para algumas pessoas, né? Então, foi algo que a gente teve que administrar e estar muito presente. E no momento as pessoas, muito medo, né? As pessoas realmente não queriam, mas ao mesmo tempo sentiam a necessidade, né? Do elo, de estar próximo das pessoas, não se identificavam. Muitas pessoas com ansiedade, em quadros graves de depressão. Acho que é o que todas as empresas aí tiveram isso, né? Só que hoje acho que assim, virou a prática, né? Então a gente já está aí, vai fazer mais um ano e meio, né? Que nós estamos na nossa central desde o início, né? 15 dias começando a pandemia, nós ficamos em tempo recorde, conseguimos colocar todos aí em 100% em home office, e entendo assim, então a gente tem muito essa preocupação, então acho que eles se sentem muito essa questão do acolhimento dos nossos gestores, que como disse, nessas reuniões recorrentes que a gente faz com o time, então eles se sentem, mas tem aquelas pessoas que realmente fazem questão de votar, mas eu diria, respondendo a tua pergunta, é a minoria, a maioria hoje se adaptou muito bem, se a gente fizesse Interessante. uma pergunta, a adesão seria em massa para que ficasse em É, casa. essa realidade ninguém imaginava e nós estamos vivendo aí, né? Com para muitos, muito bom, felizmente. Eu acho que para a maioria tá mais para bom do que para ruim. Enfim, Andréia, excelente, eu já estou aqui estourando, muito bom, muito obrigada por compartilhar tanto dado, tanta informação e por tanta transparência. Assim, deu para perceber que
tudo está aberto, tudo é para as pessoas olharem, para as pessoas verem. Eu acho que é uma admiração assim muito legal. Márcia, Andréia, 10, o time está todo aí. Andréia, muito bom, muito obrigada. E assim que ficar pronta essa edição dessa gravação, vocês que participaram vão receber o link. Tá ótimo. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos. Time Seguros aí, nota 1000. Nossa, muito bom, muito bom. Márcia, obrigada aí, obrigada por todos. E um excelente fim de tarde para todos e bom descanso. Para todos nós. Muito obrigada.